Nada domina os oceanos do mundo como a orca. Uma máquina predatória quase perfeita, que além de ser mais forte, é mais esperta que quase todos os animais da Terra. Com um nível surpreendente de trabalho em equipe, as orcas executam as estratégias de caça mais ousadas do reino animal. Um dos melhores exemplos de engenharia biomecânica da natureza, nunca visto antes, vai ser visto agora pelos olhos de Ataque Animal. Ataque Animal. Orcas. Essa orca corre um risco enorme vindo até a praia para capturar essa presa. Porque o menor erro de cálculo poderia deixá-la encalhada. Mas acaba conseguindo uma recompensa calórica enorme. São estratégias de caça ousadas como essa que fazem das orcas as caçadoras mais dominantes do oceano. As orcas são predadores incrivelmente poderosos. Quero dizer, realisticamente, que elas são os maiores predadores do oceano e comem até tubarões no café da manhã. Muitas vezes, apenas o tamanho delas é o suficiente para superar as suas presas. Apesar de serem chamadas de baleias assassinas, as orcas são, na verdade, a maior espécie de golfinho da Terra. Elas ganharam o seu apelido porque são dos poucos predadores do planeta que podem realmente até matar baleias. São extremamente versáteis e em cada região caçam animais diferentes. Cada uma de suas presas emprega contramedidas defensivas únicas e representam problemas específicos que as orcas têm de resolver para sobreviver. E fazem-no como uma equipe. Ao contrário dos tubarões brancos, as orcas não são predadores solitários. Orcas muitas vezes passam a vida caçando com suas famílias ou grupos e em unidades coesas, geralmente lideradas pelas mães e até avós, que passam seus conhecimentos de geração a geração. Poucos jovens deixam suas mães. Eles ficam com elas e são capazes de se comunicar de forma tão eficaz que o seu processo de caça é realmente um processo em grupo. As orcas são um predador social supremo. Na costa da Argentina, no início do outono, esse grupo de orcas sobrevive em grande parte por surgir na praia em um movimento chamado encalhe intencional. Aqui, multidões de filhotes de leão marinho se alinham na praia, aprendendo a nadar. São alvos fáceis. Se uma orca puder descobrir como pegá-los. Uma orca adulta precisa comer em média 225 quilogramas de comida por dia para sobreviver. Portanto, as 4 orcas desse grupo coletivamente precisariam comer 9 filhotes de leão marinho todos os dias apenas para sobreviver durante o ano. Cada membro do grupo tem de fazer a sua parte e por isso nada é mais crucial que uma mãe ensinar seus filhotes a caçar.
A mãe começa a ensinar o filhote com apenas 2 meses de idade, como ele deve contribuir com o grupo e como ir atrás de suas presas. Esta mãe está pronta para ensinar a sua filha a arte do encalhe intencional. É provavelmente a mais arriscada estratégia de caça que um animal pode usar em todo mundo, porque se eles errarem, vão morrer. Encalham na praia e simplesmente não podem voltar. Um erro cometido por uma orca geralmente a leva à morte. Portanto, a orca-mãe tem de ser perfeita. Ela faz alguns testes para avaliar a superfície da praia e o ângulo de inclinação. Envolve muito trabalho e esforço, planejamento e treinamento chegar até a praia para capturar esses filhotes de leão marinho. E ela está avaliando. É a praia íngreme o suficiente aqui? Uma vez que eu me lançar, vou conseguir voltar? É seguro para mim levar o meu filhote comigo e ensiná-lo a atacar esses filhotes de leão marinho? Ela empurra a filha para dentro e para fora da água rasa, para que ela se familiarize com a sensação estranha de ter terra sob seu corpo. Agora é hora de mostrar a ela como se faz. Para explodir na praia, ela precisa nadar a 30 km por hora e consegue isso com alguns dos movimentos de nado mais perfeitos da natureza. Ela começa com um poderoso mergulho para baixo, impulsionado pela grande massa muscular que se estende desde a sua nadadeira dorsal até a sua cauda, movendo-a para baixo. Na parte inferior do curso, a cauda chicoteia para cima em um ângulo de 90 graus. O resto do corpo então segue em movimento ascendente, gerando 108 cavalos de força. A energia gerada por esses 4 movimentos é tão poderosa que poderia iluminar toda a cidade de Nova York por mais de 1 segundo. E antes que ele perceba o que o atingiu, o leão marinho está nas mandíbulas poderosas da orca. Que o arrebata brutalmente. A surra é realmente para ferir o animal. Se ele só ficar preso na boca, tem chance potencial de arranhar ou machucar a orca. Mas se ele for espancado, não vai saber para onde apontar, e a orca tem mais chances de não ser ferida pela sua presa. Mas depois de surrar o filhote de leão marinho, com a filha curiosa observando-a ao seu lado, ela faz algo que parece ir contra o comportamento de quase todos os predadores do mundo. Ela deixa sua presa fugir, de propósito. A orca precisa treinar muito para fazer o encalhe intencional. E às vezes, quando estão praticando e se não estão com fome, eles deixam o filhote de leão marinho voltar para a praia. Agora, alguns dias mais tarde, tendo aprendido com sua mãe, a orca jovem está pronta para tentar caçar por conta própria. Ela escuta o barulho de cascalho se mexendo. Vê filhotes se movendo na água. E se concentra em um alvo. Ela então se aproxima sorrateiramente até 5 metros da praia. E acelera. A
A orca não só perdeu o leão marinho, como também se arremessou demais. E agora ela está encalhada em uma areia grossa. Seu corpo não foi construído para isso. E se não conseguir descobrir como sair dessa praia, morrerá. A água cobre apenas metade de seu corpo e, por isso, essa orca jovem não consegue nadar de volta para a água mais profunda. Ela ainda não aprendeu a disciplina do encare intencional. Essa orca filhote foi muito impetuosa, lançando-se para a praia a cerca de 50 km por hora. Atacar na sua velocidade máxima pode ser um erro fatal, pois seu corpo de mais de 2 toneladas fica ameaçado por um assassino inesperado: a gravidade. Seu esqueleto foi projetado para se movimentar na água, não para movimentos em terra, como o dos seres humanos. Os ossos dos nossos quadris são fortes e largos, capazes de distribuir todo o nosso peso, mas o osso ilíaco dela tem a largura de um dedo mindinho humano, incapaz então de suportar 2.500 quilos. Por isso, ela não pode impedir que a força da gravidade comprima seus pulmões, e o seu fornecimento de oxigênio despenca. E para piorar a situação, a pressão sobre o corpo dela danifica as membranas de suas células, tirando proteínas de seus músculos e jogando-as em sua corrente sanguínea. Seus rins tentam filtrar as proteínas, mas elas são tóxicas para as células. Se liberar proteínas demais, elas irão, eventualmente, causar-lhe falência dos rins. O tempo está então se esgotando para essa baleia assassina. Ela grita em desespero. A mãe ouve o seu chamado e responde imediatamente. A mãe não pode fisicamente resgatar seu filhote, mas pode ensinar-lhe como se salvar, contorcendo seu corpo e soltando-se da areia. Se o filhote imitar os movimentos de sua mãe, pode conseguir sair da praia. Ela vai usar suas barbatanas peitorais para tentar se empurrar para fora da praia. E então, quando se virar, sua cauda vai se movimentar freneticamente. O filhote escapa da morte por pouco e aprende uma lição que vai levar consigo pelo resto de sua vida. Essa pode ser a primeira vez que a comunicação salvou sua vida, mas pode não ter sido a última. Comunicação eficaz é essencial para a sobrevivência das orcas. Mas na costa da Colômbia Britânica, no Canadá, esse grupo de orcas também entende quando se deve evitar a comunicação. Elas estão caçando um elefante marinho. Uma montanha de gordura, com mais de 1 milhão de calorias. Mas até mesmo o menor ruído dessas orcas poderia facilmente custar-lhes a refeição. Isso porque a natureza aperfeiçoou a audição dos elefantes marinhos para que percebam as vocalizações das orcas com precisão.
É um sistema de alarme biomecânico que lhes permite detectar o predador antes mesmo que o ataque comece. As orcas o perseguem em silêncio. Mas ao se aproximarem dele, o mais jovem do grupo começa a tagarelar, ultrapassando o limite de frequência. O elefante marinho, então, mergulha e tem uma grande vantagem. A jovem orca mergulha atrás dele. E é melhor ela se apressar, porque ela não sabe que os elefantes marinhos podem ficar submersos por 30 minutos. E ela tem menos de 3 minutos para pegá-lo antes que seu oxigênio se esgote. Nesse ritmo, ela nunca vai pegar o elefante marinho em tempo. Mas quando ela se aproxima de uma profundidade de 70 metros, seu corpo se transforma em uma máquina de mergulho. De repente, seus pulmões entram em colapso, para evitar que gases mortais escapem para o sangue. Os pulmões murcham para apenas uma fração do seu tamanho original, o que diminui o volume de seu corpo. Ela agora está mais pesada que a água e mergulha como uma rocha. A orca está ganhando de sua presa, mas à medida que vão mais para o fundo, o elefante marinho passa a ter uma vantagem genética. O sangue rico em oxigênio de seu corpo o equipa para mergulhar por mais de 1 quilômetro. E a orca jovem havia levado seu corpo até o limite. A quase 250 metros, com seu oxigênio diminuindo, ela tem de voltar. A aproximação descuidada da jovem orca fez com que seu grupo perdesse mais de 1 milhão de calorias nas profundezas do oceano. Então, agora, em vez de caçar em águas abertas, ela vai em direção à costa, onde presas se reúnem em grande número. Com mais alvos, as chances de conseguir uma presa aumentam. As águas rasas são turvas. E é mais difícil capturar uma presa quando não se pode enxergar. Mas mesmo assim, a jovem orca é uma grande rastreadora e é capaz de localizar quase qualquer presa, até mesmo sem usar os olhos. Isso porque ela usa ecolocalização, um sistema de sonar biológico tão forte que ela pode perceber um alvo do tamanho de uma tangerina a 100 metros de distância. Ela envia então sons por suas passagens nasais, disparando centenas deles em apenas 1 segundo. Esses cliques disparam através da água em 1.500 metros por segundo, quase 5 vezes mais rápido que a velocidade do som. Em questão de segundos, sons ecoam de volta para ela como informações. A orca sabe que há 2 animais de grande porte nadando e que estão a quase 1 quilômetro de distância. E sabe até mesmo em que direção encontrá-los. Mas eles não são alvos ideais. São grandes e podem lutar o suficiente para feri-la. Ela se aproxima para investigar mais
iniciando uma fase de ecolocalização até mais avançada que a de um sonar militar. A partir da variação na velocidade dos cliques que retornam para ela, ela sabe que eles têm cerca de 1,5 metro de comprimento, que são pesados e que têm pelo menos 5 centímetros de gordura de revestimento em seus corpos. E esses dados significam que são leões marinhos adultos. E finalmente a peça crucial de informação chega. Um deles se move de forma errática e tem uma densidade incomum. Deve então estar possivelmente ferido. Uma costela quebrada. O alvo perfeito. Mas o fato desse leão marinho estar ferido não significa que ele seja inofensivo. Quando o leão marinho é capturado por uma orca, ele luta por sua vida. Tenta se afastar da orca. A ataca tentando arranhá-la. Para minimizar o risco de uma lesão devastadora, as orcas precisam atacar com uma estratégia. Elas usam a técnica de atacar e se afastar. Cada orca vem e vai rapidamente, atacando uma após a outra. O objetivo é causar danos internos o suficiente para que o leão marinho simplesmente sangre até a morte. Os ataques são extremamente selvagens. É tão cruel quando estão caçando que você só deseja que eles matem de uma vez a presa. Pode parecer cruel, mas permite que as orcas abatam suas presas sem serem feridas por elas. E elas desenvolveram maneiras criativas e espetaculares de fazer isso. Com apenas um golpe de sua cauda, a orca arremessa o jovem leão marinho 9 metros no ar. Subindo a mais de 45 quilômetros por hora, o leão marinho se choca com a superfície do mar. As orcas se revezam golpeando suas presas. Mas como não querem correr o risco de serem feridas, elas recuam e esperam até que ele morra. Mas, de repente, o leão marinho volta à vida. Apesar de ter órgãos machucados e ossos quebrados, ele é resistente o suficiente para seguir em frente. Ele tem uma carta na manga: chegar na praia antes das orcas. Se ele escapar, as orcas vão perder outra grande refeição. O leão marinho nada freneticamente. E de repente, a presa das orcas está a menos de 45 metros da praia. Com apenas alguns segundos para pegá-lo, as orcas aceleram a uma velocidade superior a 55 quilômetros por hora. A orca jovem dá o golpe final e o arrasta para baixo d'água para dividi-lo com o resto da família. As orcas são uma espécie inatamente generosa, assegurando que cada membro faminto do grupo pegue um pedaço da presa. Mas o leão marinho fornece apenas metade da nutrição que esse grupo precisa em um dia. E então, eles não têm escolha senão caçar novamente, e em breve. Mas outro grupo de orcas,
1.300 quilômetros ao sul, ao longo da costa de Monte Rey, na Califórnia, tem um plano mais ambicioso: caçar uma refeição enorme. Uma que poderia sustentar todos os membros do grupo por uma semana inteira. Um filhote de baleia cinzenta, com 6.800 quilogramas, o mesmo peso de 2 caminhonetes grandes. E esse filhote não é fácil de se matar. Para piorar as coisas, também é protegido por um guarda-costas de 30 toneladas. A sua mãe. E a mãe não só é grande e forte demais para as orcas a matarem, ela é capaz também de matá-las com apenas um golpe de sua cauda gigantesca. As orcas precisam, então, de um plano de batalha. O grupo de orcas começa patrulhando as extremidades ao norte da Baía de Monte Rey, pela qual passam centenas de mães baleias cinzentas e seus filhotes migrando do México para o Alasca. Ao longo do tempo, as baleias cinzentas se adaptaram à ameaça das orcas viajando perto da costa. Aqui, a água rasa cheia de algas impede que sejam atacadas por baixo. Mas hoje, essa mãe baleia cinzenta leva seu filhote por um atalho através do alto mar, onde, por azar, um grupo de orcas está esperando. As orcas sabem que têm apenas uma chance com a presa, e por isso procedem com cautela. Elas não podem usar sua ecolocalização poderosamente precisa, porque as baleias cinzentas são hipersensíveis a seus cliques. Elas sentem a ecolocalização na pele. É como quando você está na frente das colunas de caixa de som num show de rock e pode sentir a vibração do som. As orcas têm de usar um sistema de rastreamento alternativo. Elas param de se movimentar e ficam totalmente quietas. Isso é chamado de escuta passiva. E nesse estado, completamente focadas em seu ambiente, elas podem ouvir sons a cerca de 30 quilômetros de distância. Elas captam os sons de uma baleia cinzenta e seu filhote a cerca de 9 quilômetros ao sul. Num instante, as orcas se alinham para iniciar a primeira fase de seu ataque: o nado sincronizado. Elas se alinham para reduzir qualquer tipo de movimento ou ruído perceptível que sua presa possa captar e tornar a caçada muito mais difícil. Numa notável exibição de coordenação, as 5 orcas se movem como uma, dramaticamente mais silenciosas e rápidas. Mas ao se aproximarem da presa, a mais jovem do grupo não consegue controlar sua excitação e perde a sincronia com as outras, o que faz com que as baleias cinzentas percebam que estão sendo caçadas. A única chance é nadar até a costa. Se conseguirem alcançar as águas rasas antes que as orcas as capturem, estarão seguras. Mas se as orcas conseguirem alcançar o filhote de baleia ainda em águas profundas, terão espaço de sobra para iniciar um ataque por baixo. Para as orcas, é uma corrida para uma refeição. E para o filhote de baleia cinzenta, é uma corrida para salvar sua vida.
As baleias cinzentas estão a 6 quilômetros da segurança das águas rasas, mas elas têm menos de 1 quilômetro de vantagem sobre as orcas, e essa vantagem está desaparecendo. Essas orcas de 4 toneladas se movem mais rapidamente do que o mais rápido dos humanos, porque são feitas para serem velozes de dentro para fora. No seu âmago, há uma enorme bola de músculos que corre por toda a sua espinha, mas é o que cerca essa massa muscular que realmente lhe dá o seu poder. Uma camada de tecido conjuntivo elástico que se mistura aos músculos e tendões, como milhares de elásticos. Quando ela curva seu torso em uma direção, as fibras se esticam e depois se soltam como um estilingue, curvando-a na outra direção até se alongarem novamente. Essa locomoção, como uma mola, é tão eficiente que cada movimento de seu músculo retrocede para trás com 87% da energia gasta. É o que lhe permite explodir com sua velocidade máxima de até 55 km por hora sem esforço. Como o filhote de baleia cinzenta é capaz de nadar somente 12 km por hora, as orcas o alcançam rapidamente. Mas antes de iniciarem um ataque, elas tentam neutralizar sua maior ameaça, a baleia-mãe. Duas das orcas cutucam a mãe, tentando distraí-la, deixando o filhote vulnerável. Uma orca joga seu crânio maciço contra a barriga do filhote. O crânio da orca evoluiu a tal estado que é realmente um grande pedaço de osso duro. Elas se chocam contra as laterais dessas baleias cinzentas e tentam causar hemorragia interna, fraturas ou ferimentos que podem deixar o animal exausto. As orcas revezam-se no ataque ao filhote de baleia cinzenta. Mas a mãe é uma defensora furiosa. Eles têm de isolá-la do filhote de alguma forma. Assim, uma das orcas tenta se meter entre as baleias, tentando separá-las, mas tendo cuidado de não ser atingida pela cauda poderosa da mãe. Entalada entre mais de 40 toneladas de baleia cinzenta, a orca não está disposta a arriscar sua vida e se afasta. Por enquanto. As orcas são extremamente determinadas. E uma vez que decidem conseguir algo, elas não desistem. E isso pode durar 2 horas ou mais apenas para conseguir um animal que estejam tentando caçar. O grupo se reúne e cerca as baleias cinzentas. Mas em vez de golpeá-las, elas saltam sobre o filhote, tentando empurrá-lo para baixo d'água, para que ele não possa subir até a superfície para respirar. A nova tática está funcionando. A mãe baleia cinzenta tenta combater a onda de ataques das orcas, mas há muitas delas. E ela não tem força para detê-las. A certa altura, a mãe fica exausta, que começa a sucumbir ao ataque também. É uma decisão difícil, mas no final, a mãe terá de desistir do filhote, ou então os dois morrerão. Após um ataque de 3 horas, as orcas empurram o filhote para baixo d'água.
e ele se afoga. A tenacidade das orcas venceu, garantindo-lhes uma refeição. Mas elas não conseguem comer imediatamente. A gordura do filhote tem mais de 10 centímetros e é quase impenetrável. Se você imaginar que está tentando dar uma mordida na lateral de uma melancia, tudo o que você vai fazer é deixar marcas de dentes. É a mesma coisa que acontece com as orcas. As orcas devoram os pontos macios, a língua e a mandíbula. Costumamos pensar que é um desperdício as orcas talvez só comerem a língua ou as partes bucais vulneráveis. Mas na verdade isso pode representar milhares de quilos de carne. É uma recompensa enorme e vale o risco de desafiar uma baleia cinzenta. É uma demonstração da determinação incomparável das orcas. E em nenhum outro lugar a determinação é mais vital para a sua sobrevivência que na Antártida. Aqui, as presas são extremamente evasivas. Essa foca representa uma refeição de 250 quilos de gordura. Mas as orcas são incapazes de chegar até a foca. Então, tem de encontrar uma maneira de fazê-la vir. As orcas são espertas, e não apenas um pouco espertas. Quer dizer que elas são realmente inteligentes, que resolvem problemas e compreendem causa e efeito muito bem. E agora, elas estão enfrentando um problema de 55 mil quilos. Esse é o peso desse bloco de gelo de 15 metros por 10. Incliná-lo está fora de questão. As orcas simplesmente não conseguem levantá-lo e segurá-lo por tempo suficiente para a foca escorregar. E o gelo é duro. Mesmo sendo muito fortes, as orcas têm pouca chance de quebrar o bloco de gelo batendo nele. Quando a força física não funciona, o cérebro entra em ação. Uma orca vai até uma extremidade do bloco de gelo e submerge, enquanto duas outras nadam para longe do gelo e desaparecem. De repente, não há atividade alguma. E parece que elas desistiram dessa foca. Mas as aparências enganam. O gelo se quebra em 5 pedaços. E o barco salva-vidas da foca encolheu 80%. É o resultado de uma das mais incríveis demonstrações de predação cooperativa em toda a natureza. Essas orcas dominaram a arte da caça em onda, na qual a água em si torna-se realmente sua arma mais mortal. A 15 metros de distância, duas orcas nadam em perfeita sincronia rumo ao bloco de gelo. Elas rapidamente atingem 30 km por hora, nadando o mais perto da superfície possível sem emergir. E a foca não consegue vê-las chegando. Como as orcas se inclinam para a direita, as suas barbatanas dorsais, que ficam tipicamente visíveis, permanecem submersas, permitindo que se aproximem até poucos centímetros do bloco antes de mergulharem para baixo dele. A força de aceleração de seus corpos cria um vórtice que puxa o bloco de gelo de 55 toneladas para baixo.
e cria uma onda de 1 metro. Tão poderosa que realmente o quebra em 5 partes, deixando a foca numa posição arriscada. Uma segunda onda desse tamanho poderia deixar a foca sem nada, e ela sente o perigo. Ressurgindo sobre um bloco quase 3 vezes maior que o primeiro. As orcas são extremamente persistentes. Se não conseguem o que querem de imediato, continuam até conseguirem. As orcas cercam um bloco de gelo de 375 metros quadrados e se preparam para a próxima fase de seu ataque, na qual cada membro do grupo tem um trabalho a fazer. Este é provavelmente o mais bem coordenado método de caça usado por um animal em qualquer lugar do mundo. Primeiro, elas golpeiam com uma onda rápida, quebrando o bloco de gelo. A segunda onda é demasiado pequena para fazer muito estrago. As orcas precisam de uma onda maior para quebrar esse enorme bloco de gelo. Mas o bloco de gelo da foca está cercado por pedaços de gelo menores, que funcionam como dezenas de redutores de velocidade e retardam a abordagem das orcas. É hora então de fazer uma pequena manutenção. A limpeza de detritos é importante, mas é meramente uma preparação para o plano estratégico das orcas: transferir o bloco de gelo enorme para águas mais limpas. Elas realmente os empurram para fora do caminho com os seus focinhos. Elas podem predizer o futuro em termos de entendimento, pois se elas fizerem uma coisa, outra coisa vai acontecer, e não há muitos animais que podem ter esse tipo de conceito. Movimentar o bloco de muitas toneladas para águas abertas faz com que fique mais difícil para a foca fugir para outro bloco. E dá espaço suficiente para as orcas baterem no gelo com ondas fortes. Cada uma diminui o bloco de gelo cerca de 20%. Um bloco de 7 metros por 8 é pequeno o suficiente para que as orcas possam passar para a fase final de seu ataque. Sem nunca deixar a água, esse grupo de orcas capturou sua presa numa demonstração de criatividade e trabalho em equipe sem precedentes. É óbvio que isso se baseia na comunicação que têm umas com as outras. Ser capaz de coordenar as coisas como num ataque de onda realmente requer muita habilidade e precisão. E eu acharia difícil encontrar um grupo de pessoas que pudessem fazer algo parecido. Com uma habilidade incrível para aprender, as orcas continuam a se adaptar a seus ambientes e a expandir o seu leque de estratégias predatórias, recusando-se a aceitar as limitações de um animal aquático típico. Elas estenderam seu alcance predatório à terra. Elas maximizaram a sua força e aperfeiçoaram suas estratégias para abater uma criatura que pesa quase tanto quanto um jato. Elas aprenderam quando abandonar a força bruta para entrar numa batalha ardilosa de biomecânica. E desenvolveram métodos de caça tão precisos e coordenados quanto os de uma unidade tática militar. É esta notável capacidade de trabalharem juntas a fim de superar quase qualquer desafio que faz das orcas as predadoras mais dominantes do oceano. Versão Marshmallow São Paulo.